E aí, pessoal, tudo certo? Já pararam para pensar como é que a gente sabe onde está e para onde ir? Pois é, desde as antigas navegações lá no meio do oceano, até o GPS que a gente usa hoje no bolso, a habilidade de se localizar é uma das coisas mais antigas e importantes da humanidade. Hoje, a gente vai desvendar os segredos da orientação para nunca mais ninguém se sentir perdido. E para começar, uma pergunta rápida. Todo mundo com certeza já usou a palavra desnorteado, não é? Mas já pararam para pensar o que ela realmente quer dizer? De onde ela veio? Esse pequeno mistério tem tudo, mas tudo a ver com o nosso papo de hoje. É exatamente isso. Estar desnorteado é literalmente estar sem um norte. Simples assim. Sem aquela referência principal que dá a direção. E é exatamente isso que a gente vai aprender aqui. Como encontrar o nosso norte, não importa onde a gente esteja. E tudo isso começou com os primeiros guias da história. Muito antes de existir qualquer tecnologia, imagina só, num tempo em que a noite era uma escuridão total. Os primeiros viajantes precisavam achar o caminho. E para onde eles olhavam? Para cima! É isso mesmo! Nossos primeiros guias estavam no céu, os astros. O Sol durante o dia, a Lua e as estrelas durante a noite. Eles funcionavam como um gigantesco GPS celestial. Só de observar o movimento deles, os povos antigos conseguiam não só saber as horas, mas traçar rotas super complexas e até atravessar oceanos inteiros. Incrível, né? E a primeira regra, a mais importante de todas, é esta aqui. Não importa em que lugar do planeta a gente esteja, o Sol sempre vai aparecer no horizonte na mesma direção, a leste. É como se a natureza desse o primeiro bom dia já apontando um caminho para a gente seguir. E da mesma forma, no fim do dia, ele vai embora na direção oposta, o oeste. Pronto. Só com essa informação, a gente já cria um eixo, uma linha imaginária leste-oeste na nossa cabeça. Uma ferramenta de orientação super poderosa baseada em pura observação. Mas claro, olhar o céu tem seus limites. E se o dia estiver nublado? É aí que entra a criatividade humana. Com o tempo, a gente começou a inventar ferramentas para deixar a localização mais fácil e precisa. Vamos entrar agora na era das invenções que mudaram tudo. E aqui a gente tem uma verdadeira revolução. Os chineses descobriram que um tipo de pedra, a magnetita, podia, digamos, encantar uma agulha de ferro. E essa agulha, quando ficava livre, sempre apontava para o mesmo lugar, o norte magnético da Terra. E dessa observação genial nasceu a bússola, que deu coragem para os navegadores se aventurarem como nunca antes. A bússola foi só o começo. A evolução continuou, e a gente juntou a bússola com os mapas, que são basicamente desenhos do nosso espaço. E hoje vivemos na era do GPS, uma rede de satélites que fica girando em volta da Terra e diz exatamente onde a gente está, com um simples toque na tela do celular. Ok, mas com tantas direções, como a gente faz para todo mundo falar a mesma língua? Para organizar essa bagunça, foi criado um símbolo universal que a gente vê em mapas e bússolas até hoje. Chegou a hora de decifrar o código das direções, a famosa Rosa dos Ventos. Pensa na Rosa dos Ventos como se fosse o cardápio de todas as direções. É um desenho que organiza os pontos principais, que a gente chama de cardeais, e aqueles que ficam no meio deles, os colaterais. É um guia visual para nunca mais ter dúvida para onde ir. E vamos começar com os 4 chefões do grupo, os pontos cardeais. Eles são a base de toda a orientação: norte, sul, leste e oeste. Com eles, a gente já divide o nosso mundo em 4 partes. E agora uma dica de ouro que pode até cair em prova. Cada ponto cardeal tem outros nomes, um sinônimo, sabe? O norte também é chamado de boreal, o sul de meridional, o leste, de onde o sol vem, é o oriente, e o oeste, para onde ele vai, é o ocidente. É bom ficar de olho nesses nomes. Mas e se a gente quiser uma direção mais exata? Tipo, entre o norte e o leste? Para isso, a gente usa os pontos colaterais. O nome parece complicado, mas a lógica é moleza. É só juntar os nomes dos cardeais. Entre o norte e o leste, a gente tem o nordeste. Entre o sul e o leste, o sudeste. E assim por diante. Fácil, né? Certo. Agora que a gente já viu o básico da orientação, que tal um desafio rapidinho para ver se está tudo na ponta da língua? Vamos ver se a informação ficou bem clara. Chegou a hora do nosso quiz. Primeira pergunta, para aquecer: em qual direção o sol se põe? Vou dar 5 segundos para pensar. Valendo! Se você pensou oeste, acertou em cheio. O sol sempre nasce no leste e se põe no oeste. Mandou bem! Vamos para a segunda. Essa é de história.
Qual povo foi o responsável pela invenção da agulha imantada, a peça principal que deu origem à bússola? Mais 5 segundinhos. Isso mesmo, foram os chineses. Uma invenção que literalmente mudou o mapa do mundo e a história da exploração. E a última pergunta do quiz, agora para testar o vocabulário. Qual é o sinônimo que a gente aprendeu para o ponto cardeal sul? Valendo! Meridional. Perfeito! Se você acertou as 3, parabéns! Já pode se considerar craque em orientação. Então vamos amarrar tudo que a gente viu hoje. Aprendemos que para não ficarmos desnorteados, precisamos de pontos de referência. Vimos que os astros, como o Sol, foram nossos primeiros guias. Depois, a criatividade humana nos deu a bússola e o GPS. E para organizar tudo isso, existe a Rosa dos Ventos, nosso mapa universal de direções. E para terminar, agora a pergunta é para vocês. Pensem aí, na sua cidade ou no seu bairro, qual é aquele ponto de referência que todo mundo usa para se localizar? Pode ser uma montanha, um prédio famoso, um rio. Conta pra gente aqui nos comentários, vamos adorar saber. E aí, essa explicação ajudou a encontrar o seu norte? Se curtiu aprender com a gente, não se esqueça de seguir o canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e, claro, deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. Valeu e até a próxima!